Imagine, você está tranquilo na casa da sua avó ajudando-a a montar o presépio. Já colocaram São José, a Virgem Maria, o menino Jesus, o boi e o jumento. Sua avó desembrulha com muito carinho uma estrela de porcelana e a coloca com extremo cuidado em cima do presépio, dizendo: "Esta é a estrela que Deus preparou desde o início do universo para sinalizar a chegada de seu filho amado." E justamente então aparece um monge medieval, vindo de não se sabe onde, e diante do seu olhar atônito dá um encontrão na sua avó. Ele pega a estrelinha e a quebra no chão, gritando: "Não era uma estrela, caramba!" Bem, mais ou menos isso, embora sem tanto drama, é o que Santo Tomás de Aquino faz na Suma Teológica. No vídeo de hoje vou te contar como estragar o Natal da sua família nesta véspera. Sou Henrique, bem-vindo ao episódio natalino de Viciados em Filosofia. Vamos começar. Bem, estamos na terceira parte da Suma Teológica, especificamente na questão 36, dedicada às manifestações que acompanharam o nascimento de Jesus nos Evangelhos. Santo Tomás discute se o nascimento de Jesus deveria ser anunciado a todos ou a apenas alguns. E a quem? E como? Será que foi boa a história do anjo e dos pastores? Até que chega, no artigo 7, a pergunta se a estrela que guiou os reis magos até Belém era uma estrela de verdade, como as que vemos normalmente no céu. Pode parecer uma bobagem, mas a estrela de Belém gerou fascínio em muitas pessoas ao longo de toda a história. Foi uma invenção simbólica de Mateus? Foi um milagre ou foi um acontecimento natural? Os medievais, que debatiam até mínimos detalhes dos evangelhos, não deixariam isso passar. As duas principais posições naquele momento eram, primeiro, que foi um fenômeno estelar natural, que os magos interpretaram de acordo com suas tradições astrológicas, como parece que entendiam Inácio de Antioquia e Orígenes. E, segundo, a explicação sobrenatural, que foi algum tipo de milagre, como pensava São João Crisóstomo. E eu tenho uma terceira. Alienígenas. Santo Tomás, na Suma Teológica, prefere a explicação sobrenatural. Vamos analisar o texto do segundo capítulo de Mateus que ele utiliza. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram alguns sábios do Oriente e, ao entrarem em Jerusalém, perguntavam: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela aparecer e viemos adorá-lo." Herodes fica sabendo, entra em pânico. Seus conselheiros dizem a ele que o Messias deve nascer segundo as Escrituras em Belém, e então ele envia os reis magos, pedindo que depois voltem para informá-lo, coisa que eles não vão fazer. Depois de ouvirem as palavras do rei, seguiram seu caminho. Então, a estrela que tinham visto aparecer foi à frente deles até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Como vocês veem, é muito pouco o que nos diz em Mateus. Mas só com isso, Santo Tomás já tira 5 motivos para pensar que a estrela de Belém não foi uma estrela de verdade. Primeiro, porque nenhuma estrela segue esse caminho, já que essa se deslocava de norte a sul. Pois essa é a situação da Judéia em relação à Pérsia, de onde vieram os magos, entende? A Terra gira de oeste para leste, o que faz com que percebamos o movimento das estrelas na direção oposta, de leste para oeste. Mas para que a estrela de Belém guiasse os reis magos da Pérsia até a Judéia, ela teria que ter se movido de norte a sul. Logo, não podia ser uma das estrelas celestes. Segundo, pelo tempo, porque podia ser vista não só à noite, mas também ao meio-dia. E disso nenhuma estrela é capaz, nem mesmo a lua. Simples. As estrelas normais não aparecem de dia porque a luz do sol as encobre. Logo, a estrela de Belém, que também guiava os reis magos durante o dia, não podia ser uma estrela comum. Terceiro, porque às vezes aparecia e outras vezes desaparecia. Quando chegaram a Jerusalém, ela sumiu, mas reapareceu ao saírem de Herodes. Os reis magos seguem a estrela até a Judéia, mas então ela desaparece e eles entram em Jerusalém e dizem: "Ei, onde está o rei dos judeus?" Dizem a eles que deve estar em Belém. Eles seguem para Belém e então a estrela reaparece e os guia de fato até lá. Aparecer, sumir e reaparecer não é típico de uma estrela, portanto é evidente que a estrela de Belém não era comum. Quarto, porque ela não se movia continuamente, mas sim quando era conveniente que os magos caminhassem, ela começava a se mover. Por outro lado, quando era conveniente que eles parassem, ela também o fazia, como a coluna de nuvem do Êxodo que guiou os israelitas no deserto. Novamente, coisas que uma estrela normal não faz, acompanhar o seu ritmo. E quinto, porque ela não mostrou o parto da Virgem permanecendo no alto, mas sim descendo até embaixo.
Em Mateus 2:9 disse que a estrela que eles tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino, ela parou. Ela não teria conseguido indicar a casa com clareza se não estivesse próxima da terra. E como diz o próprio Crisóstomo, esse comportamento não parece próprio de uma estrela, mas sim de um poder racional. Daí se tem a impressão de que essa estrela foi um poder transformado nessa figura. Supostamente, a estrela para sobre uma casa em particular, indicando que é ali que nasceu o menino. Não sei se vocês já saíram de casa alguma vez à noite, mas não é possível olhar para o céu estrelado e dizer: olha, aquela estrela está apontando para esta casa aqui. Portanto, se a estrela de Belém realmente indicava a casa onde Jesus morava, não poderia ser uma estrela comum, mas algum outro fenômeno luminoso ocorrendo bem sobre o telhado daquela casa. Então, o que Santo Tomás imagina que foi? Bem, ele dá várias opções e nenhuma delas é um OVNI. Mas se eu não disse nada... Alguns, ele nos diz, defendem que foi o Espírito Santo que, assim como no batismo de Jesus, se apresenta sob essa forma, sob a aparência de uma pomba, pois aos magos se mostra como se fosse uma estrela. Outros especulavam que foi um anjo, como o que apareceu aos pastores. Para Santo Tomás, por outro lado, parece mais provável que tenha sido uma espécie de objeto luminoso novo, criado diretamente por Deus, e que se movia não na esfera celeste, onde estão as estrelas de verdade, mas sim na atmosfera terrestre, próxima ao solo. Cuidado, fique parado, sua voz está se levantando e parece que vai contra-atacar. Ufa, agora o Santo Tomás vai direto para o céu. Antes, deixe seu like se estiver gostando do vídeo. Feliz Natal, sua avó já ouviu falar disso. E ela sabe que nada mais nada menos do que no século XVI, o próprio Kepler discordou de Santo Tomás. Parece que no dia 17 de outubro de 1604, Kepler observou uma nova estrela perto de Júpiter, que brilhava muito mais forte do que as outras, provavelmente uma supernova. Isso o inspira a criar sua própria teoria sobre a estrela de Belém, que teria sido uma nova estrela, como a que ele acabara de observar com seus próprios olhos, que teria aparecido logo após duas conjunções de planetas um tanto estranhas, e que foi interpretada, portanto, pelos astrólogos pagãos como um sinal do nascimento de um novo rei. Como Kepler poderia responder aos argumentos de Santo Tomás? Pois eu não faço ideia, porque procurei e não encontrei. Mas o que outros levantaram é que os 5 argumentos de Tomás se baseiam em suposições que, embora possam ser razoáveis, não estão exatamente assim no texto de Mateus. Por exemplo, o primeiro argumento era que, se as estrelas normais se movem de leste a oeste, a de Belém teve que se mover de norte a sul para guiar os magos da Pérsia até a Judéia. Mas aqui Santo Tomás está assumindo que os magos vinham da Pérsia, algo que o texto de Mateus não diz. Na verdade, o que diz é que eles vinham do Oriente, Apó Anatolon, em grego, e isso fica no leste. Em segundo lugar, Santo Tomás diz que essa estrela podia ser vista de dia e de noite, mas isso também não está no texto. É outra suposição, provavelmente pela ideia de que teria sido muito difícil para os magos viajarem à noite e que, portanto, a estrela também teria que estar lá durante o dia, guiando-os pelo caminho. Mas se Mateus quer simplesmente transmitir que os magos viram em sua terra uma nova estrela e que, de sua casa, interpretaram como o nascimento de um novo rei na Judéia, então, para chegar lá, bastava irem perguntando. Terceiro, que a estrela desaparece quando eles chegam à Judéia e que volta a aparecer quando se dirigem a Belém. Mas isso também não é afirmado no texto, que diz apenas que, ao chegarem à Judéia, os magos vão ao palácio de Herodes, em Jerusalém, onde se esperaria encontrar o novo rei. Herodes os envia para Belém, e eles seguem para lá. O que Mateus diz de que viram que a estrela ia diante deles não precisa ser interpretado como se tivesse aparecido de repente de novo e começado a andar, guiando-os bem na frente deles. Pode-se interpretar como, ao anoitecer, eles viam que a estrela ia diante deles, ou seja, que estava exatamente na direção para a qual haviam sido guiados. Quarto, que a estrela acompanhava o passo dos magos, parando quando eles precisavam descansar e retomando o caminho quando voltavam a andar. Mas isso, de novo, não está no texto. É outra interpretação de Santo Tomás. E já, por fim, talvez o ponto mais forte, mais sólido, que para parar e indicar onde o menino havia nascido, onde estava o menino, a estrela teve que descer do céu, porque as estrelas do céu não indicam nenhum lugar específico. Mas isso talvez pudesse ser interpretado por um defensor da interpretação natural, como que, ao chegar a Belém,
Para os magos pareceu, pela perspectiva, que a estrela estava como se estivesse em cima da casa, ou em cima no final de Belém, porque o texto de Mateus também não diz exatamente em cima de uma casa. Simplesmente diz que estava como apontando o lugar onde estava o menino, mas o lugar pode ser Belém inteira. Pode ser algo totalmente simbólico. De qualquer forma, sua avó talvez quisesse puxar os cabelos de Santo Tomás. Seja como for, o que ela realmente iria gostar muito, caso queira dar de presente de Natal, é esta obra, Barioná, o Filho do Trovão, que é uma das melhores peças de teatro natalinas de toda a história. Só não conte para ela que foi escrita por um ateu, Jean-Paul Sartre. Mas isso eu já te contei neste vídeo aqui. Então, vai lá, clica, seja compreensivo nos comentários porque já faz um tempinho. Feliz Natal! E acima de tudo, nunca pare de pensar. Feliz Natal!